Olá! Aventureiro, ele é fiel e muito competente. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Diniz e da Dona Maria da Glória, é bacharel em Direito pela Fevale, especialista em processo penal, doutorando na Argentina e professor universitário. Marido da Simone, é pai da Maitê, possui um currículo invejável, diretor do Presídio de Novo Hamburgo, trabalho de delegado regional, inspetor da Polícia Civil e um honroso trabalho na Polícia Civil. É engajado no combate ao tráfico de drogas, dá palestras em escolas e atualmente é o diretor executivo do Concepro Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Ivan Carlos da Silva. Ivan, grande prazer te receber para essa conversa de peso aí. E já começa te perguntando, esse negócio de ser polícia é aquela coisa de criança, de querer ser polícia? Rodrigo, isso aí é desde criança, olhava os filmes e queria ser polícia, né? Queria trabalhar com a polícia, ser policial, ser do bem, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Esse desde criança mesmo. Né? Tu começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo. Aos 12 anos já carteira assinada e antes disso engraxate. Antes, lá pelos 9 anos de idade, já trabalhava como engraxate no centro de Novo Hamburgo, esporadicamente, para ganhar, né, um dinheiro para poder ajudar em casa e comprar aquilo que necessitava. Porque naquela época a gente não gastava muito. Nós crianças fazíamos nossos próprios brinquedos, né? Então era por isso que eu digo que era esporádico o trabalho de engraxate. Isso lá nos anos 1960. Porque Sim, essa cara de guri, né? Chegou aos 50 anos. Estou chegando aos 50 anos esse ano. Tá pesando essa idade? Eu acho que não, porque eu acho que a idade está na cabeça, Rodrigo. Isso aí eu tenho, como muitos sabem, eu sou muito ativo, muito aventureiro, muito buscador de emoções. Isso não ajuda a não pesar a idade. Esse aventureiro quer dizer o que exatamente? Aventureiro no sentido de aventura mesmo, né? Precisa da adrenalina? De adrenalina. Eu sou uma pessoa que eu surfo, eu faço viagens de motos, né? Inclusive estamos indo ao Uruguai agora esse final de semana de moto. Eu mergulho, então eu tenho uma vida bastante ativa. Quer dizer, não bastasse todo o trabalho na Polícia Civil, que não precisaria mais adrenalina na vida, tu termina teu trabalho ali e tu vai para mais. Vou final de semana, quando tem uma folga, um feriado, alguma coisa, eu sempre procuro uma aventura a mais, uma adrenalina a mais. Quando é que baixa essa adrenalina? Essa adrenalina baixa quando eu chego em casa. Hoje é a Maitê. É a Maitê, e pego ela no colo e fico com ela, dou banho nela, troco as fraldas dela. Esse é um momento de baixar a adrenalina e um momento mais pai e filho, assim. Como é que tá a Simone? Simone está bem, né? Foi um parto muito bom, muito tranquilo. Ela já está trabalhando novamente, né? Já está tocando o escritório dela. A Maitê está tendo assistência dela e da mãe dela, então está muito bem, assim. Com certeza, aquela Novo Hamburgo que tu conheceu lá 50 anos atrás, vamos lá, no final dos anos 60, começo dos anos 70, é muito diferente da Novo Hamburgo que tu está deixando para a Maitê, né? Com certeza. A evolução industrial que houve daquela época para cá atraiu muita gente, né? E se criou um cinturão muito grande em Novo Hamburgo, né? Na periferia de Novo Hamburgo. E com isso, depois de algum tempo, com a falência de algumas empresas, também veio a pobreza e também trouxe um pouco a violência para Novo Hamburgo. Está me falando que a violência, nesse caso, tu está assinando embaixo, que é um fator social. É um fator social, com certeza. A violência é um fator social e que, quando não bem administrado pelo poder público, ela acaba se expandindo e criando uma certa insegurança, né, nas cidades, como é uma metrópole como Novo Hamburgo. Ela é muito grande, muitos habitantes, e a característica de estar fazendo fronteiras com outras cidades violentas também, né? Como nós temos São Leopoldo,
próximo aqui, né? Então, isso acaba gerando uma violência muito maior, uma migração da violência. Está mais difícil de reconhecer o criminoso, Ivan? Sim, está cada dia mais difícil porque hoje não existe uma faixa etária que existia antigamente. Antigamente os jovens, como tu falaste, há 50 anos atrás, os adolescentes e as crianças eram mais cuidadas pela família, né, pela sociedade, e hoje já não tem uma faixa etária de criminosos, não tem um perfil econômico único, ele está em todas as faixas econômicas. Então hoje tu vê criminoso de alto poder aquisitivo, criminoso de baixa renda, tu vê todas essas questões misturadas, porque eu acredito que pela falta de investimento em segurança pública acabou deixando isso. Mas quando a gente crescer. Aí a gente vê muito mais o fator social. Quando a gente fala do criminoso de alta renda, por exemplo, a gente vê um crime organizado realmente. Aí não é simplesmente um fator social determinante para tirar a pessoa de um caminho do bem e levar ela para a criminalidade, né? São fatos isolados, a gente percebe isso, né? Quando se trata de uma alta renda, são fatos isolados, né? Principalmente no âmbito do tráfico de drogas, né? Então, isso aí com certeza não é o motivo de desencaminhar alguém, mas é a questão da aventura dos jovens que acabam entrando na vida do crime por se achar, vamos dizer assim, intocável, né? E eles acabam sendo tocados pela mão da polícia, pela mão da justiça, né? E fazendo parte das estatísticas. Bom de conversar com um cara como tu é porque a gente pode falar de quase tudo dentro de segurança pública, porque tu trabalhou em quase tudo dentro da segurança, SUSEP, presídio, polícia civil, e conhece bem as outras instituições também de segurança, né? Os outros organismos de segurança, né? E já aproveitando dentro dessa toada, preciso te perguntar sobre essa questão que a gente discute muito hoje, maioridade penal. Uma PEC que está surgindo aí, defendendo a diminuição da maioridade para os 16 anos. É isto mesmo? A gente precisa repensar isto? É pouco? Ou 18 anos é o mais justo? Olha, eu acredito que é um equívoco a maioridade penal agora se discutir isso nesse calor. Está se discutindo novamente uma lei num calor da emoção, tá? Porque a sociedade já está sufocada com adolescentes praticando crime. Eu acho que a maioridade penal, passando para 16 anos, não vai mudar, certo? O que deveria ser feito era ampliar o tempo de internação desses menores. Hoje eles ficam no máximo 3 anos internados. A gente sabe disso, é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Então que se expandisse isso até os 26 anos essa internação, certo? Mas aí mudaria de regime ou seria um regime mudando de avaliação, porque hoje de 6 em 6 meses eles são avaliados e pode em 6 meses estar na rua novamente. Que isso fosse mudado, esse tempo de avaliação fosse permanente, porém com um tempo mínimo inicial de 1 ano, para uma avaliação que diga ao juiz se ele tem que continuar internado ou se ele tem... Isso, claro, dependendo do delito, eu imagino. Dependendo do delito, porque tem um delito de maior gravidade, como um latrocínio, né? Para te teres uma ideia, hoje para nós conseguirmos uma internação de um adolescente que trafica, a gente já pega ele várias vezes traficando, ele tem que ter no mínimo um histórico de 3, 4 ou 5 prisões em flagrante, apreensão em flagrante, para o juiz determinar a sua internação. Porque se for a primeira, a segunda, a terceira, o juiz não determina a internação. Solta, amanhã ele está lá do teu lado de novo, amanhã ele está na rua fazendo. Então, esse tipo de avaliação que precisa ser revista. O Estatuto da Criança... de quem faz o trabalho de prevenção, de prisão, a gente chama de enxugar gelo, né? E só que a barra de gelo está crescendo e a toalha está diminuindo. Né? É o que a gente brinca falando, porque se não rever esses conceitos, essas questões do juizado da infância e juventude, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos continuar, pode baixar a maioridade para 16, para 15, para 12, e nós vamos continuar tendo esse tipo de delito. Assim como foi o equívoco do Estatuto do Desarmamento, aonde o cidadão foi
levado a votar, né, num referendo, dizendo sim ou não de um projeto de lei, onde hoje, anos depois disso, né, nós temos aí um índice que demonstra que os homicídios aumentaram, né, os roubos, 10 anos ainda, 10 anos, né? E os anos passaram, os homicídios aumentaram e a impunidade com quem está com porte de arma continua a mesma, afiançável. Tá? Então, quer dizer, foi um equívoco que toda lei que for criada hoje ela vai ter um reflexo daqui a 10, 20, 15 anos. Então, nós vamos ter que pagar um preço muito alto por isso. Mas voltou-se a discutir a questão do desarmamento, né? A gente tem aí um deputado de Santa Catarina, especialmente, e aí lembrando que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul principalmente, quase 90% das pessoas no plebiscito decidiram por não ao desarmamento, Santa Catarina 70 e tantos %, e o Brasil inteiro decidiu não ao desarmamento, as pessoas permitindo que tu pudesse escolher ter ou não, claro, seguindo uma série de regras aí, né? Agora, a partir desse prisma, eu tenho a impressão de que está se discutindo, rediscutindo a possibilidade de armar a população, como se isso também fosse uma solução, que me parece que também não é uma solução. Não é uma solução. A questão até nem é por esse viés que se pega. Se pega pelo viés de que o cidadão tem que ter o direito de escolha, porque a Constituição garante isso para ele. Né? O direito de escolha, se ele quer ou não andar armado. Mas aí se ele... O teria direito liberdade. De escolha, se a gente abrisse para o povo o direito de escolha de uma série de coisas, nós teríamos talvez uma situação social ainda muito mais caótica. Com certeza teríamos, por exemplo, uma pena de morte. Sim, mas aí... Quase 80% das pessoas em pesquisas são favoráveis à pena de morte. Mas aí não é a questão de o povo escolher isso, é a questão da Constituição. Se cumprir uma cláusula pétrea da Constituição, tá? Que é o direito do cidadão de ir e vir e direito de ele poder adquirir ou não qualquer bem, inclusive uma arma que é um bem. Né? E já está provado que não é pela arma do cidadão que estão matando e que estão traficando e que estão roubando bancos. Né? São armas que vêm de fora do Brasil de forma totalmente contrabandeada e que as nossas fronteiras abandonadas acabam permitindo isso. Então não é o Estatuto de Desarmamento que vai resolver esse problema da violência no Brasil. Como é que se cuida de fronteiras num país com 9 milhões de metros quadrados? Acho que é isso, tá? 9 milhões. É mais ou menos isso. Como é que se cuida de fronteiras? Não vou nem pensar no mar, imaginando que por lá eles não viriam, né? Não, mas vem também. Em terra nós temos uma fronteira seca muito grande, né? Talvez dividida por rios, no máximo, e que causa grande transtorno na questão da insegurança, no tráfico de drogas, tráfico de arma, tráfico de pessoas. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas estão aí para defender nossas fronteiras. Constitucionalmente é garantido as Forças Armadas defender a fronteira, assim como a Polícia Federal. Então tem que ter um investimento muito maior nessas forças, tanto Forças Armadas quanto Polícia Federal, para se colocar agentes e núcleos de inteligência na fronteira, né, para que se consiga barrar esse ingresso dessas armas e drogas e tráfico de pessoas, né? O Brasil, infelizmente, é um país muito permissivo, muito flexível nas suas leis criminais, né? E isso gera essa insegurança que está gerando, onde se apreende caminhões de maconha, de cocaína, né, forrados, onde se apreende caminhões forrados e ônibus forrados com armas pesadas, né, fuzis AR-15, M16, usado em guerra, e que hoje está nos morros cariocas que a gente vê pela TV, mas não é só lá, Rodrigo. Está chegando no Rio Grande do Sul. A polícia, o DENARC tem apreendido um forte aparato dos traficantes. O DEIC, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, está apreendendo muitas armas desses grossos calibres, né, em roubo a banco, em roubo a empresas, em roubo de cargas. E isso está demonstrando que essas armas não são tiradas do cidadão brasileiro, que comprou sua arma e que teve ela subtraída. Isso está vindo de fora. Então, tem que fortalecer as fronteiras através dessas forças que eu citei antes. Tem que dar um maior ênfase em investimento na segurança pública, tanto no país quanto no Estado, né? Porque segurança pública
São 3 eixos que a gente tem hoje, né? Que é a saúde, a segurança pública e a educação. Tá? Então, esses 3 eixos têm que ser visados. Não tem como a gente caminhar para frente se essas coisas não estiverem bem encaminhadas. Exatamente. Não há nenhuma dúvida disso. Eu quero saber mais sobre esse trabalho de inteligência que a polícia tem e que, invariavelmente, a gente enxerga por aí. Mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o especialista em segurança, Ivan Carlos.